Existe uma crise aqui no Canadá que pouquíssimas pessoas estão conversando sobre esse assunto e vai afetar demais o seu plano de migrar aqui para o Canadá. Seja para fazer college ou seja para você receber o PR ou uma oferta de trabalho. De qualquer maneira, vai afetar o seu plano. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje então. Se você é novo por aqui, eu sou o Douglas, seja bem-vindo ao nosso Canadá. Bom, eu quero conversar sobre como a crise imobiliária aqui do Canadá está afetando principalmente a vida dos imigrantes aqui da região de Toronto e do Canadá todo. Inclusive, esse é um assunto que, é difícil você encontrar em português conteúdo sobre isso. Você vê muitos canais em inglês debatendo, principalmente os jornais. E eu acho que é importantíssimo você saber sobre esse assunto, principalmente se você tem o plano de morar aqui no Canadá, porque vai te afetar muito. Dá uma olhada só nisso. Em 2018, eu mudei para o Canadá e a primeira dificuldade que eu tive por aqui foi encontrar um lugar para morar, foi encontrar um apartamento. E foi muito engraçado porque eu não estava acostumado com o mercado imobiliário tão aquecido como é aqui no Canadá e eu não consegui encontrar nenhum imóvel que custasse menos de $2.000 por mês. E eu tô falando assim, perto da região de Toronto, não era nem na região central de Toronto, era no arredor de Toronto, né? Acabei encontrando um apartamento em Etobicoke e foi muito engraçado porque os corretores eles têm aqui um sistema que toda vez que aparecia um novo apartamento numa das regiões que eu estava procurando, automaticamente eu recebia um e-mail e eu podia agendar para ver esses imóveis. E era impressionante que aparecia um imóvel na sexta-feira, por exemplo, no sábado já estava cheio de gente querendo visitar, no domingo já estava alugado o apartamento. E isso fez com que o valor dos apartamentos começassem a subir naquela época, na região de Toronto. Eu acabei encontrando um apartamento, consegui alugar ele por $2.000 por mês. Só que já naquela época, o meu pensamento era o seguinte: eu vou chegar em Toronto porque eu preciso ficar perto da empresa que eu vou trabalhar. Eu vou alugar esse apartamento que é fácil para eu pegar o transporte público, chegar no centro de Toronto. E daqui a alguns anos, daqui a uns 2 anos, por exemplo, eu começo a tentar sair da região de Toronto. Imagina só o que aconteceu depois de 2 anos, né? Depois de 2018. O que aconteceu é o seguinte: naquela época, em 2018, você olhava as casas e os apartamentos fora da região de Toronto, tipo, sei lá, 70, 80 quilômetros de Toronto, em St. Catherine, em London, em Barrie, em outras regiões, você tinha lá casas, por exemplo, alugando por $1.500, $1.600 por mês, e um valor até para você comprar. Então a minha ideia era, poxa, eu vou juntar um dinheiro e de repente eu posso entrar no mercado e comprar uma casa. E cara, depois de 2020, teve uma disparada no preço dos imóveis que levou também o preço do aluguel para cima. Então, por exemplo, nessas regiões onde o aluguel estava custando, que é longe de Toronto, onde o aluguel custava 1.500, tá hoje 2.500. Para você ter uma ideia, a casa que eu aluguei aqui em 2021 me custando $2.000 por mês também, que eu saí de Toronto pagando $2.000 no apartamento, passei a pagar $2.000 numa casa. O mês passado foi alugado uma casa aqui por $2.700 na minha rua. Isso significa que quando eu resolver sair dessa casa, eu não vou conseguir achar nada mais barato do que $2.000, $2.500. Opa, desculpa interromper aí, eu estava editando esse vídeo e percebi que faltou uma parte. Então é o seguinte, em agosto de 2017, uma casa aqui na minha rua custava $472.000, tá? Em 2017. E o aluguel na região aqui era de mais ou menos $1.650 por mês. Uma casa de 3 dormitórios, hein? Super grande. Agora, em novembro de 2021, alguns meses atrás de que eu estou gravando esse vídeo, a mesma casa, você pode ver aí na tela, foi vendida por 825 mil. 353 mil a mais em menos de 4 anos. Agora, o detalhe dessa casa é que ela não foi vendida para uma família, foi vendida provavelmente para um investidor, que alugou a casa em janeiro de 2022 por $2.700. Olha que absurdo, né?
E só e para ficar pior ainda, esse ano, agora em abril de 2022, uma casa na mesma rua ainda foi vendida por US$ 900.000, tá? Então você pode ver que de 2017 dobrou o preço das casas por aqui. E se você for considerar ainda que em 2014, quando esse condomínio foi entregue, né, quando essa região aqui foi entregue, provavelmente as casas aqui não custavam mais do que US$ 350.000. Tá? Olha o absurdo que está ficando isso. E longe de Toronto, hein? E se você está chegando aqui no Canadá, isso vai afetar demais a sua vida, porque imagina você chegar tendo que pagar já US$ 2.000 de cara para morar num apartamento pequeno aqui ou numa casa que não é lá essas coisas, pagando um absurdo. E é interessante que isso vem acontecendo já há muitos anos, né? O valor dos imóveis ele anda crescendo tanto e começou a se expandir para outras regiões também. Por exemplo, você deve ter ouvido já que Vancouver é muito caro para se morar, Toronto é muito caro para se morar. Mas esse valor desenfreado de aluguéis está passando para regiões do Canadá que normalmente as pessoas nem querem morar muito, como, por exemplo, as regiões do Atlântico. O valor dos imóveis lá também está subindo de um jeito desenfreado por conta de investidores que estão fugindo de Vancouver, estão fugindo daqui de Toronto, ou até mesmo pessoas que estão mudando para essas regiões para de repente poder comprar uma casa. Hoje todo mundo trabalhando remoto, você sabe como funciona, né? Dá para você morar em qualquer lugar do Canadá. E essas pessoas começaram a mudar para qualquer lugar do Canadá, levando os preços que estavam inflacionados daqui da região de Toronto e da região de Vancouver para outros lugares também. Então a conclusão é que existem pouquíssimos lugares no Canadá hoje que oferecem uma quantidade grande de empregos com um valor, por exemplo, de aluguel e um valor de repente para você comprar a sua casa que vão ser num nível aí mais aceitável. Eu fico imaginando, por exemplo, o pessoal que está vindo para cá agora, que está, sei lá, pensando em vir estudar no Canadá ou que até conseguiu um emprego. Por exemplo, eu cheguei aqui trabalhando já. Mas esse preço desenfreado, ele está causando um problema muito grande para as pessoas aqui, a ponto de terem pessoas que têm trabalho, trabalham o dia todo, mas precisam morar num abrigo, por exemplo, porque não conseguem pagar o valor do aluguel, que tem que escolher entre pagar um valor de aluguel ou comprar comida, por exemplo. E isso é um problema que está gerando uma crise muito grande por aqui. Então você tem que ficar muito esperto para a hora que você for escolher o lugar que você vai vir para o Canadá. Eu mesmo, como eu pensava, aqui eu e a Michelle, a gente anda pensando em se mudar até de província, sair daqui da região de Toronto, justamente para ver se a gente consegue morar num lugar onde os preços ainda estão mais controlados. Existem alguns lugares ainda que, né, não, essa loucura do mercado não chegou ainda, então esse é o nosso plano para o futuro aqui no Canadá. E olha, se inscreva no canal, eu vou comentar mais sobre esse assunto aí no futuro. Cobrem as pessoas que você segue aqui no Canadá para falar sobre esse assunto também, né, do preço dos imóveis. E não só levar em consideração o preço do college, o preço, a quantidade de trabalhos que você consegue encontrar numa determinada região, mas também o preço dos imóveis, que vai influenciar muito a sua vinda aqui para o Canadá. Então prestem muita atenção nisso e eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau. Ó, eu peço desculpas pro pessoal que me segue, porque normalmente eu faço vídeo na rua. Cara, essa semana tá chovendo demais. Tá nevando, tá chovendo, tá fazendo frio, tá ventando. Tá terrível de ficar na rua, viu? Essa é outra coisa que você precisa considerar também quando você vai mudar aqui pro Canadá. Que você não vai poder andar na rua, né? Ah, tem segurança. Eu não sei, às vezes eu fico pensando que tem muita segurança por aqui porque as pessoas não andam na rua, viu? Tô começando a achar isso aí, viu?